dia, galera! Estou eu aqui novamente para falar sobre novidades da semana sobre Computing Network. Brincadeira, hoje a gente vai falar sobre dados, na verdade, né? Então a gente está novamente há algum tempo nesse novo formato, onde a gente vem aqui falar sobre as notícias no domingo e amanhã pela manhã nós trazemos convidados e ali outros especialistas específicos sobre o tema para descer um pouco mais no detalhe e conversar mais com vocês sobre as melhores novidades que a gente teve. Já danço um spoiler aqui de notícias, tá? A gente vinha numa maré de vacas magras, eu vou colocar assim, de novidades para os outros temas, mas para a parte de dados parece que a galera deu uma ripa na chulipa e tem bastante novidade essa semana, tá? Na verdade, bastante novidades esse mês para a parte de dados. Sem mais delongas, vamos direto para as novidades para a gente já conseguir falar o melhor possível aqui para vocês sobre as novidades de dados que saíram, dados storage, né, que saíram nesse último mês, perfeito? Começando aqui pelas novidades que eu vou chamar de arroz com feijão, que são aquelas novidades de atualização, sobre aquelas novidades aqui de atualização. Então, todo mês, basicamente, a gente tem algumas atualizações ali para dentro dos sistemas, né, para dentro do serviço da AWS, sobretudo para aqueles serviços que são gerenciados. A primeira aqui é para atualização ali de minor versions, né, que são aquelas versões menores, né? Ou seja, se a gente está na 10 e tem a 10.11.5 aqui nesse caso, né? Ou a 10.11.6. Todas essas são no final, que são upgrades menores, agora já está disponível tanto para MariaDB nas versões 10.11.5, 10.6.15, 10.5.22 e 10.4.31. Então, novidade de arroz com feijão, só novidade de atualização. Lembrando que você pode habilitar aquela opção de upgrade automático de tudo que for minor dentro do seu RDS, tá? Isso vai muito de aplicação para aplicação. Eu, particularmente, prefiro acompanhar as atualizações ali de uma forma mais concreta, né? De uma forma agindo e entendendo o que a atualização vai fazer dentro do meu sistema. Dito isso, vamos para a próxima novidade, que foi ali o Amazon RDS para MariaDB, para Postgres e para MySQL. Agora ele já está suportando as instâncias MIR6 e D, tá? E de Intel, então são instâncias que utilizam processadores Intel, e o D aqui especificamente para aquelas máquinas onde você consegue ter um NVMe dentro da máquina, ou seja, tem um storage de SSD dentro da máquina. Na maioria das vezes você acaba utilizando esse tipo de configuração quando a sua aplicação ela necessita ali de um throughput, né, de uma velocidade maior de escrita, de leitura e escrita, e obviamente se o SSD está dentro da máquina, então dentro de um storage, né, dentro de uma LUM em outro ambiente, como normalmente você utiliza dentro ali de um EBS, por exemplo, ele acaba tendo uma performance melhor. Então aqui a gente já está falando de um aumento de performance de aproximadamente 24%, perfeito? Vamos para a próxima, tanto o EMR quanto o RDS agora está suportando o Amazon Linux 2023. Uma curiosidade aqui, a Amazon ela tem a sua própria versão de Linux e ela tem a versão normal, né, que na verdade é a 1, Amazon Linux 1, Amazon Linux 2, e a partir desse ano ela começou a dar a nomenclatura do ano, então é Amazon Linux 2023, o que basicamente é a Amazon Linux 3, tá? A grande novidade aqui é que tanto o EMR quanto o EKS já está suportando essa nova versão agora da Amazon. A próxima novidade aqui de atualizações, Postgre, interessante, tá? Postgre 16, que foi lançado na comunidade em 14 de setembro, tá? Ele está disponível para RDS Database Preview Environment. O que, que é o RDS Database Preview Environment? Ele é uma opção beta para, se você quiser testar essa nova função, ou seja, testar o Postgre 16.0, você consegue testar ali no ambiente meio que virtualizado, tá, sabe? Tipo o Virtual Env do Python. Então você cria um ambiente virtualizado, vou colocar dessa forma, você consegue fazer os testes ali para entender se você já consegue utilizar essas características do PostgreSQL nessa nova versão e você conseguir aplicar isso em produção. Lembrando que aqui é uma database preview, tá? Então ela não necessariamente está dentro da sua produção, justamente porque ela está meio que enclausurada para você fazer o teste, tá? Para a próxima, a gente teve a atualização agora de algumas regiões que o AWS Backup suporta fazer backups ali do FSX for NetApp, o Windows File Server e o Lustre, tá? Que são basicamente ali serviços da família
né, da segmentação de file server que a AWS tem. Então, a grande novidade aqui é que já está suportando aqui, o rest of the world, São Paulo capital, perfeito? Então, a gente desce no detalhe amanhã, não sei se existem grandes vantagens para você utilizar de todo o serviço, mas a gente fala sobre isso melhor amanhã. E a última novidade aqui de arroz com feijão, novidade de atualização, é que agora já está disponível para o OpenSearch a versão 2.9. Já adianto que OpenSearch foi o serviço que mais teve atualização nesse mês, tá? A gente vai trazer algumas aqui nas novidades, mas foi o serviço que mais teve atualizações. Fechando a turma aqui de atualizações, vamos para a parte de storage, que a gente teve só uma mesmo, foi da NetApp. NetApp que tá uma parceria bem forte na AWS para a parte de file system, tá? E a novidade aqui é que agora ela já está disponível, né? Na verdade, ela adicionou algumas outras capabilities, né? Algumas outras funções dentro do CLI. Então, mesmo o NetApp ele tendo toda uma interface gráfica ali, que é a própria interface da AWS funcionando para você como front-end, todo o poder da NetApp, né, do NetApp ONTAP, ele ainda está dentro do SLI. Então tem muita coisa que você faz dentro do SLI que você não consegue fazer dentro da console. E algumas dessas funções que existiam ali dentro da NetApp original, vou colocar assim, né, que não é a customização para trabalhar com a AWS, em SLI agora elas foram adicionadas. Dentre delas, eu vi em algum lugar aqui para utilizar, exatamente, ó, utilizar novos usuários. Você consegue adicionar novos usuários administradores ali dentro do FXS for NetApp e você já consegue fazer o sync com Active Director dentro da CLI. Então você consegue utilizar seus próprios credenciais do Active Director para utilizar a CLI do FX for NetApp. Perfeito? Entrando na parte de database, foi de longe a que teve mais novidades. Agora, e aqui é a primeira delas, é que agora o Performance Insights ele está suportando métricas de linguagens SQL Server, vou colocar assim, tá? Então, o Performance Insights ele suporta algumas instâncias ali, né? Já suporta Oracle, já suporta Postgre, MariaDB e, se eu não me engano, suporta Oracle. Não estou enganado, trago essa informação para vocês amanhã. E a novidade aqui é que ele já está suportando agora o RDS for SQL Server, tá? Então, a gente trouxe nas últimas novidades que agora o Performance Insight ele é vinculado com o CloudWatch, então você consegue puxar métricas ali para dentro do Performance Insight em si. E a novidade aqui é que ele já está suportando métricas de SQL para SQL Server dentro do RDS, perfeito? Ainda falando sobre Performance Insight, tem uma função dentro do CloudWatch chamada Metric Math, que agora está sendo suportada dentro do Performance Insight. Rapidamente, o que é essa métrica? Você consegue juntar mais de uma métrica, ou seja, fazer um cálculo matemático daquela métrica para gerar uma outra métrica para você. Então é meio que vou colocar como se fosse um agregado de métricas. Então, você tem lá o seu Performance Insight avaliando, por exemplo, sei lá, latência das queries e a quantidade de queries que você tem dentro do seu banco. Você pode juntar essas duas informações e gerar uma outra métrica ou uma outra view, né, para você conseguir visualizar. E a grande novidade aqui é que agora você consegue colocar essas métricas particulares dentro do Performance Insight. Partindo para a próxima, a gente tem o DocumentDB, que é a compatibilidade, né? Normalmente ele tem uma compatibilidade com o MongoDB, então é uma resposta que a AWS fez para o MongoDB. Então, se você quiser trabalhar com MongoDB ou algo com compatibilidade do MongoDB, você pode usar o DocumentDB. E a novidade aqui é que ele está suportando esse In-Place Measure Upgrade Version. O que é o In-Place Measure? Quando você vai sair fazer um upgrade de uma versão para outra, uma versão acima, então você está na versão 1 e vai sair para a versão 2, até essa novidade, na verdade, está suportando para versões 3, 4 e 5. Então, se você estava na versão 3.6 e vai para 4, por exemplo, até essa novidade, no dia 22 de setembro, você precisaria criar um snapshot da sua base, né, do seu DocumentDB ali, subir uma nova versão com esse snapshot para fazer a atualização. Então, é meio que um processo similar ao que a gente tem de restore do snapshot no RDS, entendeu? A grande novidade aqui é que você consegue agora fazer o upgrade disso dentro daquele ícone de Modify dentro do DocumentDB. Então você entra dentro da sua base, clica em Modify. Se você tiver nas versões 3, 4 ou 5, ou seja, você está pulando de uma para outra, de 3.6 para 4 ou de 4.5, você pode fazer isso ali direto dentro da console, não precisa alterar nenhuma configuração, que ele vai fazer isso de forma automática para você. Bem bacana essa novidade. Agora falando sobre uma outra novidade bem interessante no DynamoDB, tá? Não é o DocumentDB, é o Dynamo. Eles ambos são no SQL ali basicamente, tá? Mas tem
análises e aplicações diferentes. Falando especificamente no Nibble, agora ele está suportando você gerar exemplos de dados com o Workback. O que que é o Working Batching, na verdade, tá? Ele é uma ferramenta no Cycle que ele te gera documentos, né, ele te gera dados fictícios para você testar o seu database. Então você tem lá suas tabelas no Dynamo e você precisa fazer teste, mas com dados de fato, né, com dados gerados de forma aleatória, você pode estar utilizando o Workback, o NoSQL Workbatch, justamente para gerar isso. A grande novidade agora é que esses exemplos com leituras humanas, ou seja, exemplos que o humano consegue ler, não são exemplos de puro hash ali para consumir as tabelas, eles já são suportados dentro do DynamoDB. Continuando na parte de database, agora foi anunciado também para o DynamoDB o export incremental para um S3. O que significa isso? Que agora você consegue olhar a sua tabela no DynamoDB, escolher a frequência e qual dado você quer mandar para um S3. Sagara, por que eu poderia fazer isso? Né? Você pode usar isso para diversas formas, como por exemplo, estabelecer uma nova database, né? Ou uma nova forma de você consumir esses dados, mas a grande vantagem desse tipo dessa novidade agora é que se você tiver numa database, numa bastante tabela, com bastante dados, e você quer criar, por exemplo, um data lake específico com algumas tabelas só, você pode escolher só aquela tabela em um determinado tempo, sei lá, de 1 minuto, por exemplo, e que em 1 minuto ela vai exportando o dado ali para o CS3 e você consegue puxar isso ali para dentro de um Redshift ou de qualquer Analytics, tá? Qual a vantagem disso? Possivelmente você tira a carga de um ETL, por exemplo. Então, se você estava usando o Glue para fazer o ETL, escolher só os dados que você precisa fazer a normalização do seu dado ali para mandar para um Analytics, agora, em teoria, né, e obviamente você precisa fazer toda uma parte de atualização do seu ETL para isso, mas em teoria você consegue escolher um dado mais cru, um dado menor, você não precisa pegar a tabela toda para fazer isso, manda e o seu processamento ali no Glue ou dentro do seu processamento em Python, em qualquer outra linguagem que você está fazendo ETL, vai ficar mais nobre, né? Vai ficar mais simples. Bacana? Legalzinha a novidade também, acho bem funcional. E aí sim, falando ali, entrando na sequência de OpenShift, de OpenSearch, tá? Qual que é a novidade agora? É que o OpenSearch, ele melhorou o autotune, tá? O que que é autotune? O autotune foi lançado no começo de 2021, exatamente, em março de 2021. Ele é uma forma que o OpenSearch tem de se olhar, ele olha ali as memórias, as JVMs que ele tem internamente e verificar se ele pode melhorar isso, tá? Então, se ele está, por exemplo, consumindo pouca memória, ele vai o autotune vai te ajudar a diminuir a quantidade de shards. Enfim, ele tem todo um processo, uma possibilidade ali de se tunar de forma automática. Qual que é a novidade aqui? É que agora ele melhorou esse processo e tem mais métricas. Então, antes o que ele olhava, por exemplo, só para a memória, para a quantidade de shards que você tem no OpenSearch, agora ele está olhando para diversas outras métricas que vão te ajudar a deixar o autotune melhor. Então, por exemplo, alguns exemplos de métricas que ele, deixa eu abrir aqui, que ele adicionou. Agora ele tem métricas, por exemplo, para detectar anomalia, que vai ser uma das novidades, eu acho que a terceira novidade ali também. Ele tem métrica que vai olhar tanto a parte de quantidade de assíncronos rodando atualmente, né? Na verdade, ali rodando de forma que estão rodando dentro do processo do OpenSearch e outras métricas ali que ele vai olhar justamente para conseguir ter uma efetividade melhor na escolha de fazer o seu tuning interno, perfeito? Ainda falando de autoscan de OpenSearch, o OpenSearch Serverless, que é a versão serverless do OpenSearch, agora ele melhorou, né, ele estendeu ali o seu processo de autoscaling quando ele tem picos de queries, tá? Até essa novidade, você conseguia colocar, acredito que 2, em algum lugar aqui, você conseguia ter dois clusters ali para trabalhar dentro do serverless, né, então ele é similar ali ao Aurora, ele vai conseguir colocar alguns serverless, alguns clusters ali para conseguir fazer, o auto-scaling da sua infraestrutura. Qual que era o problema? Quando você tinha um pico de procura, né, um pico de queries ali dentro do OpenSearch, ele meio que ficava um pouco mais lento, né, justamente por conta dessa limitação da quantidade de réplicas que ele tinha. A novidade agora é que ele vai conseguir suportar melhor esse auto-scaling ali para trabalhar e lidar melhor com o grande pico em anomalias
dentro de pesquisas no OpenSearch, perfeito? E fechando a parte de database, ainda falando sobre o OpenSearch, agora ele está suportando alertar sobre anomalias dentro do dashboard. Então, se você tem alguma anomalia, você tem, por exemplo, uma análise de, por exemplo, de quantidade de queries ou de quantidade de inputs que você está tendo dentro do seu OpenSearch, né, dentro do seu cluster, ele vai conseguir detectar isso de uma forma mais inteligente e, obviamente, conseguir te avisar isso que está rolando alguma anomalia dentro do seu processo. Perfeito? Agora fechando, né? Analytics a gente tem apenas duas novidades. Na parte Redshift, agora ele anunciou dados compartilhados entre regiões, elas já estão suportando o Lake Formation, tá? Então você já conseguia, na verdade, ter ali compartilhamento de dados no Redshift entre regiões. A novidade agora é que você consegue colocar todo o poder do Lake Formation, né, que é todo o poder, o poder que o Lake Formation tem de fazer literalmente a parte de permissionamento, a parte toda ali, a parte de permissões e autorizações nos data shares, né, nos datasets, você já consegue utilizar o Redshift e o Lake Formation para esse compartilhamento de dados. E por fim, a última novidade, o DataZone já está em GA, tá? O DataZone foi lançado ali no reInvent do ano passado, no final do reInvent do ano passado, e ele é um serviço que ele tenta quebrar os limites e tenta, gerenciar e governar os dados dentro da sua organização. Vou citar um exemplo, tá? Imagine que você tem a sua equipe de governança, você tem a sua equipe de segurança e você tem, sei lá, a sua equipe de suporte. E elas geram dados dentro da mesma empresa, só que eles estão em boundary, né, eles estão meio que containerizados ali dentro da sua própria área. O que que o DataZone ele tenta resolver, né, qual que é o objetivo dele? Ele governar esses 3 tipos de informações, criar um catálogo dessas informações para suas pesquisas elas serem mais efetivas, tá. Eu usei áreas aqui, mas comumente, né, ele talvez nasceu com esse objetivo, mas comumente ele é utilizado justamente para cientista de dados, por exemplo. Então você consegue ter seus cientistas de dados separados, utilizando datasets diferentes, e eles vão estar meio que se eles estiverem focados dentro da sua própria equipe, né, você tem lá o cientista de dados de, sei lá, financial, cientista de dados de produção, o DataZone vai conseguir gerenciar e catalogar esses dados, né, catalogar todas essas informações de forma mais centralizada, compartilhando ali dentro de um portal mais interessante para o resto da empresa, beleza? Bem interessante, a gente desce um detalhe, talvez a gente até traga uma demo amanhã, perfeito? Gente, bem longo as novidades hoje, na verdade tem bastante novidade, mas eu conto com vocês amanhã para conversar melhor sobre a gente sobre essas novidades. Anotem aqui, coloquem nos comentários as novidades que vocês mais gostaram. Eu espero vocês amanhã, beleza? Beijo, cheiro no sovaco. Tchau, tchau.